65 anos. A primeira era, abrangendo toda a história antiga e suprimindo as datas negativas, anteriores ao nascimento do Cristo, partia do ano 24.517 antes da era cristã. Era aí que se radicava a origem da história. A segunda era se havia fixado no ano 1248 de nossa era. A terceira iniciava-se com uma festividade universal no ano 27.013 e assim continuaram, levando em conta, na série, as variações astronômicas seculares de precessão dos equinócios e da obliquidade da eclíptica. Os princípios racionais acabaram por triunfar de todas as bizarrias e fantasias dos antigos cronologistas. A ciência soubera apossar-se de todas as forças da natureza e dirigir todas as forças físicas e psíquicas à prol da humanidade. Os únicos limites de suas conquistas foram os das faculdades humanas, certo pouco amplas, sobretudo quando comparadas às de alguns seres extraterrenos, mas, ainda assim, de muito excedentes às que hoje conhecemos. Assim chegou o planeta a realizar uma pátria única, intelectualmente iluminada, vingando seus altos destinos como em coro imenso que se desdobra em acordes de imensa harmonia. Todavia, cada mundo tem sua esfera de expansão espiritual e a nossa Terra comportava, também ela, um máximo inultrapassável. Durante os 10 milhões da história da humanidade, a espécie humana, sobrevivendo a todas as gerações, como se fora um ser real, experimentara todas aquelas grandes transformações, no físico como no moral. Retivera sempre consigo o cetro da soberania terrena, nenhuma outra raça destronara, visto que nenhum ser baixa do céu nem sobe do inferno. Nenhuma Minerva nasce perfeitamente armada. Vênus alguma surge núbio de uma concha nacarada, na crista das ondas. Tudo tem a sua finalidade. A espécie humana, nascida dos seus ancestrais, fora, desde o início, o resultado natural da evolução vital do planeta. A lei do progresso a fizera, outrora, sair dos limbos da animalidade e continuou atuando para o seu aperfeiçoamento e gradual transformação. Chegara, porém, a época em que a vida terrena começaria a decrescer e a humanidade cessaria de progredir, para entrar em declínio. O calor central do globo, considerável ainda no século XIX, mas não se fazendo já então sensível à superfície aquecida apenas pelo sol, havia diminuído lentamente e a Terra resfriara-se, por fim, de todo. Esse resfriamento não influenciara, de maneira direta, as condições físicas da vida terrestre, que ficara dependente do calor solar e da atmosfera. O resfriamento interno do planeta não pode acarretar o fim do mundo. Insensivelmente, de século em século, o globo se nivelara. As chuvas, as neves, as geleiras, o calor solar e os ventos tinham atuado sobre as montanhas, as águas torrenciais, os regatos, os ribeiros e os rios tinham pouco a pouco carreado para o mar os destroços de todos os relevos continentais. O fundo dos mares se alterara e as montanhas haviam desaparecido quase inteiramente, dentro de 9 milhões de anos. Concomitantemente, o planeta envelhecera mais depressa que o Sol. Perdera suas condições de vitalidade mais rapidamente antes que o astro do dia esgotasse as suas radiantes faculdades luminosas e caloríferas. Esta evolução planetária está de acordo com o nosso atual conhecimento do universo. Sem dúvida, a nossa lógica é fatalmente incompleta, pueril, em face da grande verdade universal e eterna, a valer pela de duas formigas a discretearem sobre a história da França. Mas, apesar da modéstia infligida ao nosso sentimento pela infinidade das coisas criadas, malgrado a humildade do nosso ser e o nada que ele representa diante do infinito, não podemos eximir-nos a necessidade de sermos lógicos com nós mesmos, para pretender que melhor fora abdicar da nossa razão que aproveitá-la como garantia de julgamento. Nós acreditamos numa constituição inteligente do universo, numa destinação dos mundos e dos seres,
Pensamos que os globos importantes do sistema solar devem durar mais tempo que os menores e que, por consequência, não estando a vida desses planetas em paridade de relação com os raios solares, não podem durar uniformemente, tanto quanto o astro solar. De resto, a observação direta confirma esta perspectiva geral do universo. A Terra, Sol extinto, resfriou-se mais depressa que o Sol. Júpiter, enorme, ainda está na sua fase primordial. A Lua, menor que Marte, está mais que ele avançada nas fases da vida astral, talvez mesmo próxima do fim. Marte, menor que a Terra, está mais adiantado que nós e menos que a Lua. Nosso planeta, a seu turno, deve preceder Júpiter, como este precederá o Sol na sua extinção. Consideremos a grandeza da Terra comparada a outros planetas. Júpiter apresenta-se-nos com diâmetro 11 vezes maior que o nosso e soa 10 vezes maior do que Júpiter. O diâmetro de Saturno vale por 9 da Terra. Parece-nos, então, natural coligir que Júpiter e Saturno viverão mais que o nosso planeta e que Vênus, Marte ou Mercúrio, pigmeus celestes. Os sucessos confirmaram essas ilações da ciência humana. Calamidades nos tinham advindo na trajetória imensa, 1000 acidentes deveriam atingir-nos, cometas, corpos celestes, obscuros ou flamantes, nebulosas, etc. Mas nosso planeta não pereceria por acidente. A senectude o atingiu também a ele, como a todas as coisas. Envelheceu mais depressa que o Sol, perdeu as condições de vitalidade antes que o astro central esgotasse as suas reservas de luz e calor. Durante os períodos seculares do seu esplendor vital, quando tronava no concerto dos mundos levando consigo uma humanidade intelectual e triunfante das forças cegas da natureza, é que ainda o envolvia uma atmosfera vivificante e protetora, dentro da qual se empenhavam todos os prédios da vida e da felicidade. Um elemento essencial da natureza, a água, regulava a vida terrena. Essa substância entrava, desde os primórdios, na composição de todos os corpos vegetais, animais, humanos, influía ativamente na circulação atmosférica, era o órgão principal dos climas e das estações, soberana, enfim, do estado terrestre. De século a século, porém, a quantidade da água havia diminuído nos mares, nos rios e na atmosfera. Primeiramente, uma parte das águas pluviais tinha sido absorvida no âmago do solo sem retornar ao mar, porque, ao invés de resvalar sobre camadas impermeáveis para formar fontes ou veios subterrâneos, ou submarinos, infiltrava-se profundamente e tinha pouco a pouco enchido todos os vácuos e brechas, saturando as rochas a grandes profundidades. Enquanto o calor central se mantinha suficientemente elevado para opor-se à queda indefinida dessas águas, convertendo-as em vapor, uma grande quantidade delas sempre se mantivera na superfície. Sobrevieram, porém, os séculos nos quais o calor central foi totalmente dispersado no espaço, e deixou de opor-se à infiltração na massa porosa. Elas, as águas, diminuíram então na superfície, associaram-se às rochas sob a forma de hidratos e aí se fixaram, desaparecendo, em parte, da circulação atmosférica. Efetivamente, ainda que a diminuição das águas oceânicas se estime por 10 milímetros anuais, ter-se-á o seu total esgotamento dentro de 10 milhões de anos. A infiltração gradual das águas no interior do globo, à medida que o calor deste se perdia no espaço, aliada à fixação lenta dos hidratos, produziu, dentro de 8 milhões de anos, mais ou menos, um desfalque de 3/4 do líquido em circulação na superfície da Terra. Em virtude do nivelamento dos relevos continentais, operado pelas chuvas, neves, degelos, ventos, ribeiros e rios, tudo arrastando para o mar em obediência à lei de gravidade, o globo aproximou-se de uma superfície de nível e os mares tornaram-se pouco profundos. Mas,
Como na formação e evaporação do vapor da água atmosférica, só a extensão da superfície é líquida, e não a profundidade, influi, a atmosfera ainda permaneceu ricamente fornida de vapor aquoso. O planeta atingiu, então, as condições atuais de Marte, onde vemos desaparecidos os grandes oceanos e os mares reduzidos a estreitos mediterrâneos, pouco profundos, continentes planos, evaporação fácil, vapor d'água ainda considerável na atmosfera, chuvas escassas, neves abundantes nas regiões polares de condensação e seu fundimento quase total nos ístios de cada ano. Mundo, ainda assim, habitável por seres idênticos aos terrícolas. Essa época marcou o apogeu da humanidade terráquea. A partir dela, as condições de vida se empobreceram. De geração em geração os seres sofreram profundas transformações. Vegetais, animais, hominais, tudo mudou. Mas, ao passo que até então as metamorfoses enriqueciam, embelezavam e aperfeiçoavam os seres, daí por diante acentuou-se a decadência. A inteligência humana havia tão completamente senhoreado as forças da natureza, que disse impossível fosse jamais vencida no seu enorme quão glorioso predomínio. A diminuição da água, porém, começou a alarmar os mais otimistas. Desaparecidos os mares, os polos continuavam gelados. Os continentes de outrora, cujas latitudes abrangiam Babilônia, Nínive, Ecbatana, Tebas, Mênfis, Atenas, Roma, Chicago, Liberty, Paz e focos tantos, outros, de civilizações de vivos fulgores, não passavam de imensos desertos sem um lago, sem um rio, sem uma fonte sequer. Insensivelmente, a humanidade se conchegara à zona tropical, ainda regada por cursos de água corrente, lagos e mares. Não mais montanhas, condensadoras de neve. A terra apresentava-se quase plana, os mediterrâneos rasos, os lagos e alguns cursos d'água confinaram a vegetação e a vida na zona estreita das regiões equatoriais. 4. Vanitas Vanitatum. Todo o imenso progresso da humanidade, lento e gradualmente conquistado num esforço de vários milhões de anos, haveria, ó misteriosa lei inconcebível homúnculo terrestre, de atingir o cimo de uma curva, um apogeu, e aí parar. E a curva geométrica que poderia traçar ao nosso espírito o diagrama da história humana vai declinar, tal como ascendeu. Partindo de zero, da primitiva nebulosa cósmica, e elevada, por estágios planetários e humanos, a sua cúspide luminosa, ela decai em seguida para mergulhar em noite eterna. Sim. Todo esse progresso, toda essa ciência, toda essa aventura e todas essas glórias deviam desfechar um dia no derradeiro sono, no silêncio e aniquilamento da sua própria história. Assim como nascera, tivera um princípio, assim deveria a vida terrena morrer um dia, ter um fim. O sol da humanidade se levantara, outrora, em dilúculos de aurora, subira glorioso ao seu meridiano e ia baixar para diluir-se numa noite sem manhã. Porque, pois, todas essas glórias, lutas, conquistas, vaidades, uma vez que a luz e a vida estavam fadadas a perecer. Mártires e apóstolos de todas as liberdades haviam derramado seu sangue para regar essa terra, também ela destinada a morrer. Tudo devia desaparecer e só ela, a morte, devia ficar como a última soberana do mundo. Já imaginastes, ao contemplar o cemitério de uma cidade, quão pequeno ele é para conter todas as gerações que tem engolfado no transcurso dos séculos? O homem já existia antes do período glaciário, anterior a nós de 2000 séculos. Sua ancianidade parece remontar a mais de 250 mil anos. A história escrita data de ontem. Encontraram-se em Paris sílex talhados e polidos, atestantes da presença do homem nas margens do Sena, muito anterior à primeira origem histórica dos gauleses. Os parisienses do século XIX pisam um terreno sagrado por antepassados, velhos de mais de 10 milênios.
Que resta de todos esses seres que formigaram nessa colmeia do mundo? Que é feito dos romanos, gregos, egípcios, asiáticos que reinaram por séculos e séculos? Onde os trilhões de homens que já viveram nesta crosta? Não há, deles, um punhado de cinzas, sequer. No conjunto da humanidade morre um homem por segundo, ou seja 86 mil por dia, nascendo igualmente outros tantos, ou melhor, um pouco mais. Esta estatística, deste século XIX, aplica-se a uma longa época, em si aumentando a cifra proporcional ao tempo. O número de habitantes foi aumentando de período em período. Ao tempo de Alexandre haveria, talvez, uns milhões de criaturas na Terra. Nos fins do século XIX esse número acrescia-se de meio bilhão. No século XXII e XXIX, eram respectivamente de 2 e 3 bilhões, que chegariam a 10 no apogeu planetário. Daí por diante a população começou a diminuir. Dos inumeráveis corpos humanos formados na Terra, nada resta, tudo reverteu aos elementos para a formação de outros corpos. O céu sorri, o campo floresce, a morte ceifa. À medida que passam os dias, o que neles existiu resvala ao nada. Trabalhos, desgostos, alegrias e gozos, o tempo os engolfa, consome e extingue. As glórias passadas sucederam às ruínas presentes. No bojo da eternidade, tudo o que existia desapareceu. O mundo visível esvanece-se a cada momento. O real, o duradouro, é só o invisível. As condições da vida planetária haviam mudado lentamente. A água diminuíra. Seu vapor na atmosfera era o que ainda entretinha um calor e a vida e foi, afinal, a sua desaparição que acarretou o resfriamento e a morte. Se, desde agora, o vapor da água desaparecesse da atmosfera, o calor solar seria incapaz de entreter a vida vegetal e animal, que, ao demais, não poderia subsistir, pois que os vegetais, como os animais, se compõem essencialmente de água. É também o vapor da água atmosférico que exerce a maior influência no regime térmico. Sem dúvida, parece insignificante e quase negligenciável essa quantidade de vapor, pois que oxigênio e azoto perfazem só por si 99,5 centésimos do ar respirável e que num meio centésimo restante encontram-se, além desse vapor, o ácido carbônico, o amoníaco e outras substâncias. Assim, não haverá mais que um quarto de centésimo de vapor aquoso. Tomando em consideração os átomos que constituem o ar, o físico constata que, sobre 200 átomos de oxigênio e azoto, apenas se encontra um de vapor. Entretanto, esse átomo possui 80 vezes mais energia absorvente que os 200 outros. O calor radiante do Sol aquece a superfície terrestre depois de atravessar a atmosfera. As ondas caloríficas que emanam da Terra aquecida não vão perder-se no espaço, mas, antes, chocar-se com os átomos aquosos, num como teto protetor, que os capta e conserva em nosso planeta. Esta é uma das mais brilhantes e fecundas descobertas da física contemporânea. As moléculas de oxigênio e azoto, de ar e seco, não impedem o desperdício de calor. Mas, como vimos de dizer, uma molécula de vapor aquoso tem energia 80 vezes mais absorvente que as 200 outras de vapor enxuto e, por consequência, tal molécula tem 1000 vezes mais potência, para conservar o calor, do que uma molécula de ar e seco. É, pois, o vapor da água e não é propriamente dito, o que regula as condições da vida terrena. Se tirássemos a massa aérea que envolve a Terra o vapor da água nela contido, dar-se-ia na superfície do solo um desperdício de calor semelhante ao que se dá nas grandes altitudes, onde a camada aérea não tem, mais que o vácuo, a propriedade de conservar o calor. E teríamos então um frio análogo ao existente na superfície da Lua. A crosta poderia aquecer-se ainda, diretamente, sob a ação do Sol, mas, mesmo durante o dia, o calor não seria conservado e, logo que posto o astro central,
A Terra ficaria exposta ao frio ultraglacial do espaço, que se estima em 273 graus abaixo de zero. O mesmo é dizer que a vida vegetal, animal e humana tornar-se impossível, se o não fosse, já então, pela ausência mesma da água. Sem dúvida devemos admitir que a água houvera sido, para todos os mundos do infinito, qual o foi para o nosso, um elemento essencial da vida. A natureza não tem os seus poderes limitados pela esfera de observação humana. Devem existir, nos campos da imensidade ilimitada, miríades, milhões de sóis diferentes do nosso, sistemas de mundos nos quais outras combinações químicas, outras substâncias, condições físicas, mecânicas e ambientais produziram seres absolutamente diversos de nós, com outros regimes de vida, dispondo de outros sentidos, incomparavelmente mais distanciados da nossa estrutura orgânica do que o molusco ou o peixe dos abismos oceânicos em relação às aves e às falenas. Todavia, o que aqui estudamos são as condições da vida terrestre, e essas condições são determinadas pela constituição mesma do nosso planeta. À medida que a água diminuíra, que as chuvas rarearam, que as fontes secaram e o vapor aquoso escasseara, os vegetais mudaram de aspecto. Aumentaram de volume as folhas, as raízes se alongaram, procurando de qualquer modo absorver a umidade tão necessária à sua subsistência. As espécies que não conseguiram moldar-se ao novo regime tinham desaparecido. As outras se transformaram. Nenhuma árvore ou planta, das que conhecemos hoje, poderia ser reconhecida. Não mais carvalhos, freixos, olmos, álamos, tilhas, salgueiros. As paisagens eram também muito outras, que não as de hoje. Apenas as espécies rudimentares, criptogâmicas, sobreviviam. O mesmo sucedera com o reino animal. Formas inteiramente mudadas. As primitivas raças selvagens haviam desaparecido ou tinham sido domesticadas. A diminuição da água modificara a alimentação de herbívoros e carnívoros. As espécies recentes, produto das que puderam subsistir, eram menores, menos carnosas e mais ossudas. Diminuída grandemente a vegetação, o ácido carbônico do ar era absorvido mais escassamente, e a proporção era um tanto grande. A população humana baixara gradualmente de 10 a 7 bilhões, quando ainda poderia espalhar-se pela metade da superfície terrena. Depois, à medida que a zona habitável se retraía para o Equador, a humanidade mais se debilitava e a própria média de vida tinha baixado. Chegou, enfim, o dia em que o censo não computaria mais que algumas centenas de milhões, disseminados em grupos ao longo do Equador, para só viver dos artifícios de uma indústria científica e laboriosa. Nas habitações humanas, o ferro e o vidro substituíram a madeira e a pedra, as cidades e vilas como feitas de cristal. As vantagens dessa arquitetura impuseram-se nos derradeiros tempos como imperativo climatério, dado o resfriamento do ar, consequente à diminuição do vapor aquoso na atmosfera. O que mais importava, então, era captar os raios solares. Por toda parte, grandes salas envidraçadas armazenavam o calor solar. Os antigos edifícios não passavam de ruínas abandonadas. Apesar dos milhões de anos transcorridos, o Sol ainda entornava, sobre a Terra, quase que a mesma quantidade de luz e calor. A diferença não seria senão de 1/10, talvez, e apenas se notava que o astro central apresentava-se um pouco menor e mais amarelado. A Lua também prosseguia em seu giro, embora um pouco mais lento. Ela se havia afastado, gradualmente, do nosso globo e nos parecia aparentemente menor. Para o Sol é que as suas dimensões reais tinham mudado. Simultaneamente, o movimento rotativo da Terra também se tornara mais lento. Este efeito tríplice, rotação mais demorada da Terra, afastamento da Lua e prolongamento do mês lunar, tinha se originado do atrito das marés, a operar mais ou menos como um freio. Se a Terra e a Lua durassem bastantemente,
bem como os oceanos e as marés, poder-se-ia, pelo cálculo, prever o advento de uma época na qual a rotação do nosso globo seria tão lenta que acabaria por equivaler ao mês lunar e mesmo ultrapassá-lo, a ponto de não haver anos com mais de 5 dias e um quarto. A Terra apresentaria sempre, então, a mesma face à Lua. Tal transformação não demandaria, contudo, menos de 150 milhões de anos. O período que atingimos, 10 milhões de anos, não representa senão uma 15ª parte daquele. Em vez de 70 vezes mais longa que hoje, a rotação da Terra era apenas 4,5 vezes mais demorada, ou fosse de 110 horas, mais ou menos. Esses longos dias facultavam ao Sol aquecer demoradamente a superfície terrestre, mas esse calor em nada quase beneficiava as regiões que o recebiam de face, isto é, a zona equatorial. Entre os dois círculos tropicais, a obliquidade da eclíptica não tinha mudado, o eixo da Terra mantinha a mesma inclinação, cerca de 2 graus, e as variações de centricidade da órbita não produziram qualquer efeito mais sensível sobre as estações e os climas. Forças humanas, alimentação, respiração, funções orgânicas, vida física e intelectual, ideias, julgamentos, religiões, ciência, linguagem, tudo, enfim, havia mudado. Do homem de outros tempos quase nada subsistia. Um pouco por toda parte, não mais que ruínas silenciosas e solitárias a se esboarem, a fundirem, para nunca mais se erguerem. 5. Ômega. O frio aumentava. Eternizava-se o inverno, brilhando embora o sol. Caducavam todas as espécies animais e vegetais, a luta pela vida cessara, apesar das transformações ocorrentes, como se houvessem compreendido o determinismo da sua condenação. As maravilhosas faculdades de adaptação do gênero humano e uma espécie de energia selvagem e infatigável haviam prolongado a vida física e intelectual do homem, mais que dos animais superiores. Isso, porém, só se dava em relação a alguns poucos núcleos de civilização privilegiada, visto que, de conjunto condenada à inelutável miséria, a humanidade recaíra na barbárie e não podia mais se reerguer. O que de tudo restava eram 2 grupos de algumas centenas de criaturas humanas, que ocupavam as últimas metrópoles da indústria. Em todo o resto do mundo a raça humana havia pouco a pouco desaparecido, ressecada, esgotada, degenerada gradual, inexoravelmente, de século em século, à míngua de atmosfera assimilável e de alimentação suficiente. Seus últimos rebentos pareciam revertidos à barbarie, vegetando como selvagens em região de esquimós e morrendo lentamente de fome e de frio. Os 2 velhos focos de civilização, perecendo embora gradualmente, também, só conseguiram subsistir à custa de lutas tão incessantes, quão perspicazes, contra a natureza implacável. As últimas regiões habitadas situavam-se próximo do Equador, em 2 grandes vales outrora cobertos pelo oceano. Vales pouco profundos, já se vê, visto que o nivelamento geral era quase absoluto. Não se viam picos, montanhas, ravinas, gargantas abruptas, nem valados, nem escarpas. Era tudo planície. Rios e mares haviam insensivelmente desaparecido. Mas, como os agentes meteóricos, chuvas e torrentes tinham diminuído de intensidade, paralelamente com as águas, os últimos abismos marinhos não foram inteiramente entulhados e restavam sulcos pouco profundos, como vestígios da velha estrutura do globo. Lá se encontravam ainda alguns terrenos úmidos e gelados, mas não havia, por assim dizer, circulação de água na atmosfera e os últimos rios corriam subterraneamente, como artérias invisíveis. A falta de vapor d'água na atmosfera proporcionava um céu sempre puro, sem nuvens, sem chuvas, sem neves. Menos fulgurante e cálido que nos primitivos tempos, o sol tinha uma tonalidade amarelada de topázio.
O firmamento era antes verde que azul marinho. A atmosfera diminuíra consideravelmente de extensão. O oxigênio e o azoto haviam se fixado, em parte, nos minerais, em estado de óxido e exotatos, e o ácido carbônico aumentara ligeiramente, à medida que os vegetais, em lhes faltando a água, rareavam. Entretanto, a massa planetária se tinha avolumado de século em século, devido à queda incessante de estrelas filantes, de bólidos e uranólitos, de sorte que a atmosfera, empobrecendo-se, conservava a mesma densidade e mais ou menos a mesma pressão. Circunstância inesperada de haverem as neves e geadas diminuído, à medida que o globo se resfriava, porque a causa desse resfriamento era a ausência de vapor aquoso na atmosfera, e a diminuição correspondia precisamente à da superfície dos mares. À medida que as águas iam penetrando no âmago do globo, a profundidade consequente ao nivelamento, em primeiro lugar, e depois a superfície, haviam diminuído. A câmara visível do vapor condensado perdera gradualmente o seu valor de proteção à vida, até o dia em que o calor solar, não mais conservado por uma garantia suficiente, se perdia no espaço como se caísse num espelho inaquecível. Tal a situação do nosso mundo. Os últimos representantes da espécie humana não tinham sobrevivido a todas essas transformações físicas, senão mercê do gênio da indústria, que, por seu turno, soubera tudo transformar. Os últimos esforços foram por continuar extraindo do ar, das águas subterrâneas e das plantas, as substâncias nutritivas, e a substituir a câmara protetora de vapor desaparecido por tetos e construções de vidro. Como vimos páginas atrás, preciso fora captar, a todo custo, os raios solares e impedir todo e qualquer desperdício. Não era, aliás, difícil obter grande provisão, pois que o sol brilhava todos os dias num céu escampo de nuvens e o dia era de 55 horas. Os arquitetos de há muito não tinham objetivo outro que não o de aprisionar os raios solares, impedindo a sua dispersão durante as 55 horas noturnas. Isso conseguiram, afinal, mediante engenhosa combinação de fechos e aberturas de vários tetos de vidro superpostos, com telas móveis. Muito tempo havia, também, que faltava todo e qualquer combustível, pois mesmo o hidrogênio das águas escassamente se oferecia à indústria. A temperatura média do dia, ao ar livre, não era extremamente baixa, pois não ia além de 15 graus. Malgrado as transformações seculares, as espécies vegetais não podiam sobreviver, mesmo nessa zona equatorial. Quanto às outras latitudes, estavam já de milênios absolutamente inabitáveis, apesar dos esforços empregados por conservá-las. Nas latitudes hoje correspondentes a Paris, Nice, Roma, Nápoles, Argélia, Tunísia, a atmosfera deixara de permear o vapor e a obliquidade dos raios solares nada mais podia aquecer. O solo conservava-se frígida em todas as profundidades acessíveis, qual verdadeiro bloco de gelo. Mesmo entre os trópicos e o Equador, os dois restantes grupos humanos que ainda subsistiam à custa de grandes dificuldades, crescentes de ano para ano, dir-se-ia que antes vegetavam sobre os últimos destroços da humanidade. Nesses dois vales oceânicos, situados respectivamente nos atuais abismos do Pacífico e ao sul da ilha de Ceilão, haviam se estendido, nos séculos precedentes, duas vastíssimas cidades de ferro e de vidro, elementos utilizados então em todas as construções. Dir-se-iam dois enormes jardins de inverno, sem andares, com os telhados transparentes, suspensos a grande altura. Restavam ainda algumas salas dos antigos palácios. As últimas plantas cultivadas lá permaneciam, além das que se coletavam nas galerias de comunicação com os rios subterrâneos. Como vemos, nada mais que vestígios derradeiros de uma grandeza extinta, e além, por toda parte e em toda a extensão do velho mundo, não mais que ruínas.
Na primeira dessas cidades, os últimos sobreviventes eram dois anciães e o neto de um deles, Omegar. O rapaz caminhava desesperado naquelas vastidões desertas, depois de haver assistido à morte, por consunção, da mãe e das irmãs. Os dois velhos eram um filósofo que consagrara toda a existência ao estudo da humanidade moribunda, e um médico que se propusera, em vão, a salvar da degenerescência final os últimos habitantes da Terra. Apresentavam-se emaciados, mais pela anemia que pela idade. Pálidos quais dois espectros, barbas longas, só por sua energia moral pareciam sobrepujar a fatalidade do destino. Não puderam, contudo, lutar muito tempo contra esse destino. Últimos sobreviventes da sua raça, estavam, como os demais, condenados a perecer, até que um dia Omegar os encontrou caídos e mortos, um ao lado do outro. O primeiro deixara escapar das mãos frouxas a última história que escrevera, meio século antes, das extremas transformações da humanidade. O segundo expirava procurando preservar no seu laboratório os últimos tubos alimentares, automaticamente entretidos por máquinas movidas pela energia solar. Os últimos criados domésticos, macacos já muito transformados por uma longa e paciente educação, também já haviam sucumbido anteriormente. O mesmo se dera com todas as espécies animais a serviço da humanidade. Cães, cavalos, renas, ursos e algumas aves de grande porte, empregadas em serviços aéreos, ainda sobreviviam, mas, tão transformados que ninguém os identificaria com seus antepassados. Evidente a condenação irrevogável da raça humana. As ciências haviam desaparecido com os sábios, as artes com os artistas, e os últimos seres humanos apenas viviam do passado. Baldos os corações de toda esperança, não havia como conceber ambições. A luz ficara para trás, o futuro incidia em noite eterna. Nada, nada mais. Extintas, para todo sempre, as glórias do passado. Se qualquer viajor transviado nas solidões profundas e crente nos séculos idos pensasse em assinalar os lugares em que se ergueu Paris, Roma, metrópoles outras que lhes sucederam, não teria mais que uma quimera, visto que, dobados milhões de anos, nem mesmo tais sítios existiam, por varridos que tinham sido pelas águas oceânicas. Vagas tradições, flutuantes através das idades, graças à manutenção da imprensa e aos copistas dos grandes fastos da história. Mas, ainda assim, essas mesmas tradições eram incertas e, muitas vezes, mentirosas, pois, a respeito de Paris, por exemplo, os anais não registravam senão alguns traços de uma Paris marítima e os milhares de anos da Paris capital da França apenas restavam como vaga lembrança. Os nomes que hoje nos parecem inextinguíveis, quais Moisés, Confúcio, Platão, Maomé, Alexandre, Carlos Magno, Napoleão e, ainda, França, Itália, Grécia, Europa, América, não tinham sobrenadado, tornaram-se nulos. A arte conservara belas lembranças, mas essas longe estavam de remontar às épocas infantis da humanidade e datavam, no máximo, de alguns milhões de anos. Poder-se-ia crer que o planeta houvesse abrigado consecutivamente várias raças separadas por dilúvios, ou mesmo por novas criações. Omegar se detivera na velha galeria de quadros legados pelas gerações remotas, a contemplar o panorama das grandes cidades desaparecidas. A única pertinente à Europa mostrava-lhe a perspectiva de uma grande capital, assente num promontório e coroada por um templo astronômico, com helicópteros aéreos a lhe sobrevoarem as altas torres. Navios gigantescos balouçavam no mar. Esta Paris clássica pertencia ao século 160 da era cristã, correspondente ao 157 da era astronômica. Era a Paris que precedera imediatamente a definitiva invasão oceânica. O próprio nome havia mudado, visto que as palavras também mudam, como seres e as coisas. O seguir,
Quadros representavam as grandes cidades de épocas menos remotas, que haviam florescido na América, na Ásia, na Austrália e, mais tarde, nas terras emergidas do oceano. De Sartre, aquela espécie de museu retrospectivo evocava a sucessão dos fastos históricos até o fim da humanidade. O fim. A sua hora soara no quadrante dos destinos. Omega sabia que toda a vida da Terra consistia, dali por diante, no seu passado, que nenhum futuro deveria jamais existir para ela e que mesmo o presente se lhe estava apagando como o sonho de um minuto. O singular herdeiro do gênero humano experimentou, então, a sensação profunda da vanidade imensa de todas as coisas. Poderia esperar que um inimaginável milagre ainda pudesse salvá-la de uma condenação evidente. Iria amortalhar os velhos e compartilhar do seu túmulo. Deveria procurar viver ainda alguns dias, algumas semanas ou anos, talvez, de uma existência solitária, inútil, desesperada. Perambulou o dia todo por aquelas galerias vastas e silenciosas. Em vindo a noite, entregou-se ao sono que o empolgava. Tudo eram trevas em torno dele. Uma noite sepulcral. Doce sonho lhe despertou, então, na alma dolorida, como que a envolvê-la na tênue claridade de angelical auréola. Dera-lhe o sono a ilusão da vida. Já se não via isolado. Sedutora a imagem, já entrevista mais de uma vez, tinha vindo postar-se diante dele. Dois olhos blandiciosos de um fulgor e profundeza dos infinitos, nele se fixavam e o penetravam, e o atraíam. E sentia-se num jardim riquíssimo de flores e perfumes. Sobre ele, entre a ramagem, uma concertina de pássaros canouros. No fundo da paisagem, as ruínas enormes das cidades mortas enquadravam-se de plantas e flores. Depois, lobregou um lago sulcado por aves aquáticas, das quais se destacavam dois cisnes que lhe trazia num berço e, dentro deste, uma criancinha recém-nascida que lhe estendia os braços. Nunca tal raio de luz lhe iluminara o espírito. Tão viva a impressão, que o despertou de súbito. Abriu os olhos e não enxergou mais que a triste realidade. Possuiu-se, então, de uma tristeza porventura mais pungente que dos dias anteriores. Levantou-se, voltou ao leito e, acabrunhado, aguardou que amanhecesse. Lembrou-se do sonho, mas não lhe deu crédito. Sentia vagamente que um outro ser humano ainda existia, mas a sua raça degenerada havia perdido em parte as faculdades psíquicas e, sem dúvida, ao homem sempre pareceu que a mulher lhe inspirava atração excedente à dele, exercidas sobre ela. Quando o dia reapareceu na sua luminosidade inexorável, quando o derradeiro homem viu perfilarem-se diante dele as ruínas da sua velha cidade, quando se viu novamente só com seus dois mortos, sentiu mais que nunca o seu destino irrevogável e, num ópice, decidiu pôr termo a uma vida assim inútil e atribulada. Dirigindo-se para o laboratório, procurou um frasco de fórmula SAS conhecida, destampou-a e procurou esvaziá-lo de um trago. Mas, justo no momento de o levar aos lábios, sentiu que duas mãos lhe tolhiam o braço. Voltou-se. Ninguém no laboratório. E na galeria não encontrou mais que dois cadáveres. 6. Eva. Nas ruínas da outra cidade equatorial, situada no vale outrora submarino que se prolongava ao sul de Ceilão, sobrevivia uma jovem, inteiramente só, depois de morrerem inanidas a sua mãe e a irmã mais velha. Era ela, assim, o último rebento da última família que pôde sobreviver à extinção geral e que, simbolizando os salvados do naufrágio universal, após a decadência da espécie humana e da última raça aristocrática, conseguiram manter-se em luta extrema contra a miséria geral, na esperança ilusória de vencer as injúrias do tempo, como a querer disputar-lhe os escombros. Um retorno atávico, que as leis da hereditariedade poderiam explicar, dera a última flor dessa árvore humana uma beleza fulgurante, há muito desaparecida com a decadência universal. Era assim qual uma flor que tardiamente desabrochasse nos fins da estação,
sobre o galho de um tronco morto. Havia nos campos estéreis os seres decrépitos, esgotados, diminuídos de corpo e de alma, retrogradados à selvageria, tinham abandonado a mísera carcaça às solidões geladas. A flama da vida estava de fato e para sempre extinta. Assentada à sombra dos últimos arbustos polares, que, no topo de uma serra, ia morrendo aos poucos, a jovem Eva conservava entre as suas as mãos da genitora falecida na véspera. Frígida noite, na cúpula do firmamento a lua cheia brilhava como um disco de ouro. Seus raios de ouro, porém, eram tão álgidos quanto os de prata da velha Selene. Profundo silêncio dominava o ambiente, uma solidão de sepulcro só quebrada pela respiração flébia da moça, num como ritmo silencioso. Lágrimas por derramar, jaz não tinha. Seus 16 anos comportavam maior experiência e mais sabedoria que os 60 das épocas floridas. De fato, ela sabia-se a última sobrevivente do grupo de criaturas que acabava de extinguir-se, e que toda a felicidade, alegria, esperança, com ela desapareciam para sempre. Sim, sabia que para ela, nem para o outrem, já não havia presente nem futuro. A solidão, o silêncio, a dificuldade de vida, física e moral, e depois, o sono eterno. Pensava nas mulheres de outrora, nas que tinham vivido a vida real da humanidade, nas amorosas, nas esposas, nas mães, e seus olhos avermelhados, enxutos, não divisavam em torno de si mais que painéis de morte e, para além daquelas paredes vidradas, não mais que o deserto infecundo, os últimos gelos, as últimas neves. Às vezes, o coração lhe batia violento no peito juvenil e ela, com as pequeninas mãos, mal conseguia comprimi-lo. Outras vezes, pelo contrário, toda a vida interior como que se estancava com a própria respiração. Se adormecia, por instantes, logo revia em sonhos seus brincos de outrora, a irmã risonha e turbulenta, sua mãe cantando ainda, com voz cristalina e penetrante, as belas inspirações dos últimos poetas. E acreditava ver, então, de longe as últimas festas de uma sociedade brilhante, como que refletidas à face de um espelho. Depois, despertando, a magia das lembranças se apagava, cedia à realidade fúnebre. Só, absolutamente isolada no mundo. E amanhã? A morte, antes de conhecer a vida. Fim inelutável, revoltas inúteis, condenação do destino, eis a lei brutal. E não havia como lhe fugir, senão que esperar o fim próximo, pois nem a alimentação, nem a respiração entretinham mais os organismos. Um recurso, mísero recurso, lhe restava: acabar logo com aquela existência dolorosa e irremediavelmente condenada. Dirigiu-se ao banheiro, onde a água tépida ainda circulava, posto que os aparelhos, industriosamente engenhados para calorificação, de há muito houvessem deixado de funcionar por falta de cuidados dos últimos servos e assim atingidos, também eles, pela diminuição gradual das águas. Mergulhou no banho perfumado, tocou em comutador ainda eficiente a energia elétrica, provinda dos cursos d'água subterrâneos não de todo congelados, proporcionou-lhe um repouso reparador, que fez esquecer por instantes a fatalidade do seu destino. Um observador indiscreto que houvesse contemplado pouco depois, quando, de pé, em face do grande espelho, se pôs a entrançar a longa e anelada cabeleira quase loura, teria podido intervir-lhe nos lábios um sorriso significativo de que naquele momento esquecia o seu tétrico destino. Noutro compartimento, encontrou ela os recursos que, dia a dia, lhe haviam fornecido os elementos da moderna alimentação, extraídos da água, do ar, das plantas e frutos automaticamente cultivados nas serras, pela própria energia solar. Tudo isso funcionava como um relógio remontado. A partir de milênios, toda a genialidade humana se havia dedicado quase exclusivamente a dominar o destino. Forçaram as derradeiras águas a circular em canais interiores,
a estes levando, igualmente, o calor solar. Conquistaram os últimos animais para fazer deles os servos passivos da máquina, e trataram as plantas de feição a desenvolvê-las ao máximo, a fim de lhes extrair todas as propriedades nutritivas. Acabaram, assim, por viver de quase nada, quantitativamente, de vez que cada substância alimentícia, novamente criada, era perfeitamente assimilável. As últimas cidades eram serranias ensolaradas, aonde chegavam todas as substâncias aquosas, necessárias à alimentação e que substituíam os velhos produtos da natureza. Entretanto, de século a século, tornava-se mais difícil obter os produtos indispensáveis à vida. A mina acabara por esgotar-se. A matéria fora vencida pela inteligência, mas, chegara enfim o dia em que a inteligência também devia ser vencida. Os operários acabaram, desde que a própria terra não pôde mais abastecê-los. Houvera, portanto, uma luta gigantesca, imposta ao homem que não queria, de maneira alguma, sucumbir. Mas, os últimos esforços não lograram impedir que o solo absorvesse toda a água e, desde então, as últimas provisões, economizadas por uma ciência aparentemente superior à própria natureza, tinham atingido seu limite extremo. Eva tinha voltado para junto do corpo de sua mãe. Ainda uma vez, tomou-lhe das mãos geladas. As faculdades psíquicas das criaturas, a esse tempo, já o dissemos, tinham adquirido uma força transcendente. Eva pensou, num instante, em invocar a genitora, do âmbito mesmo das sombras. Afigurava-se-lhe que ela, a genitora, desejava, se não uma aprovação, ao menos um conselho. Uma ideia misteriosa a empolgava, a obsidiava, tanto quanto encantava. E era unicamente essa ideia que lhe obstava o intento de morrer imediatamente. Ela via, ao longe, a única alma que pôde vibrar uníssona com a sua. Quando nascera, nenhum homem existia mais na sua tribo, que assim justificasse o velho qualificativo de sexo forte. Os quadros colgados à parede da ampla biblioteca mostravam-lhe os avós e as antigas personagens da cidade. Os livros, as gravuras, as estátuas, mostravam-lhe um homem. Entretanto, na realidade nunca jamais via um homem. Nada obstante, sonhava aí, muitas vezes, pela retina dos olhos fechados, passavam-lhe imagens desconhecidas, perturbadoras. Seu espírito flutuava, às vezes, no mistério ignorado, era levado em sonho a uma vida nova, parecendo-lhe que o amor não estava ainda exilado da terra. Desde que o frio extremo avassalara o planeta, muitos anos antes, haviam cessado todas as comunicações elétricas entre os últimos núcleos de população. Ninguém se falava, ninguém mais se avistava à distância. Ela, porém, conhecia a cidade oceânica como se a tivesse visto e, quando fixava o olhar na grande esfera que se ostentava no centro da biblioteca, cerrando as pálpebras, deixava vogar livre o pensamento. Quando aplicava o sentido psíquico ao objeto dos seus desejos, eis que operava, à distância, com intensidade de ordem diferente, é certo, mas tão eficaz quanto a dos antigos aparelhos elétricos. Chamava alguém e sentia que alguém a compreendia. Na noite precedente, tinha-se transportado à velha cidade de Omegari. Por instantes, ele se lhe mostrou em sonho. Logo pela manhã, vira o seu gesto desesperado e, num esforço supremo, conseguira deter-lhe o braço. E eis que, súbito, tombou, sonhadora, acamada na sua poltrona em frente ao cadáver materno. Flutuante o espírito, ele a pairar sobre a cidade oceânica, na pista daquela outra alma gêmea da sua, que ainda vivia na terra. Na última cidade oceânica, Omega entendeu. Lentamente, como a sonhar, subiu a plataforma do aeroporto. Influenciado por misteriosa força, obedeceu à voz longínqua. A aeronave alçou sem rumo do ocidente, atravessou as terras frígidas, outrora tropicais,
que substituíram o antigo Oceano Pacífico, a Polinésia, a Malásia, as ilhas da Sonda e foi aterrissar na plataforma do Palácio Cristalino, onde a moça despertou com o ruído do aparelho, para ver o aeronauta que se precipitava a seus pés. Correu, espantada, até ao fundo da galeria imensa e procurava levantar a pesada pele que cortinava a biblioteca, quando, acercando-se, o rapaz se ajoelhou e, tomando-lhe da mão, murmurou simplesmente: "Chamastes-me e aqui estou." Acrescentando logo: "Há muito que vos conheço, sabia que existíeis, muitas vezes vos vi, sois a perpétua atração do meu ser. Entretanto, nunca ousei vir." E ela, levantando-o: "Sei que somos únicos no mundo, e prestes a morrer. Uma voz mais forte que a minha ordenou-me que vos chamasse. Creio que fosse o pensamento supremo de minha mãe, vitorioso da própria morte. Vede, ela aqui está, inerte desde ontem. Ah! Como esta noite é longa." O rapaz ajoelhara-se, tomara a mão da morta. Eles ali estavam ambos, como em prece, diante daqueles despojos. Ele inclinou-se depois para ela e, delicadamente, suas faces se tocaram. Eva estremeceu ligeiramente e murmurou: "Não." Súbito, porém, Omega levantou-se, terrificado, os olhos estatelados. Era a morta que voltava a si. Retirou a mão que ele retinha presa às suas, arregalou os olhos para mirá-las e disse: "Desperto de um sonho estranho." E sem mostrar-se surpresa com a presença de Omega, acrescentou: "Aí tendes, meus filhos." E estendendo a mão, apontou-lhes no céu o planeta Júpiter, que irradiava um brilho esplêndido. Fitando o astro, o jovem par constatou que ele se aproximava, crescendo desmesuradamente, e, ofuscando a paisagem polar, oferecia-se em toda a extensão aos seus olhares maravilhados. Mares extensíssimos, coalhados de embarcações, sobrevoados por flotilhas aéreas, plagas marinhas, embocaduras de rios gigantes, eram outros tantos centros de atividade prodigiosa. Cidades brilhantes surgiam e, com elas, multidões formigantes. Impossível distinguir detalhes das habitações, bem como a silhueta daqueles novos seres, mas adivinhava-se ali uma outra humanidade diferente da nossa, vivendo no âmbito de outra natureza, dispondo de outros órgãos e de outros sentidos. E mais, se adivinhava um mundo prodigioso, incomparavelmente superior à Terra. "Eis ali onde estaremos amanhã", disse a morta traço, "onde iremos encontrar toda a antiga humanidade terrena, aperfeiçoada e transformada. Júpiter recebeu a herança da Terra. Nosso mundo completou sua tarefa, não mais haverá gerações neste ambiente. Adeus." Estendeu-lhe os braços. O jovem par inclinou-se para a morta e beijou-lhe a fronte. Só então perceberam que aquela fronte, apesar do estranho colóquio, continuava fria como mármore. Sim, ela havia fechado os olhos para sempre. 7. O último dia. Bela coisa a vida. O amor vale por tudo e faz tudo esquecer. Música inefável dos corações, tua divina melodia envolve o ser em êxtase de voluptuosidades infinitas. Quantos historiadores ilustres têm celebrado os pioneiros do progresso, a glória das armas, as conquistas da inteligência e as ciências da alma. Depois de tantos séculos de trabalho e lutas, nada mais restava na terra que o arfar de dois corações, os beijos de duas almas, nada mais que o amor. E o amor afirmava-se e ficava como sumo sentimento a dominar, qual farol inextinguível, o imenso oceano das idades mortas. Morrer? Como imaginá-lo? Pois, então, ali não estavam um pelo outro reciprocamente se bastando. A invasão do frio trespassava-os até a medula, mas, não tinham eles no peito calor bastante para vencer a natureza? Não continuava o sol a fulgurar sempre, mais radioso? Quem diria não fosse a condenação final retardada por longo tempo ainda?
O Megarex cogitava de como poderia entreter ainda todo aquele sistema de ar muito organizado para extrair automaticamente os princípios alimentares do ar, das águas e das plantas. E esperava consegui-lo. Assim, outrora, depois da queda do Império Romano, viam-se bárbaros utilizarem os aquedutos, os banhos, as fontes termais e todas as realizações dos tempos cesarianos,